Uma escrava grávida foi brutalmente castigada com chicotadas na frente de todos. Mas quando seu bebê finalmente nasceu após aquele trauma horrível, algo absolutamente impossível aconteceu que deixou toda a plantação em choque total. O bebê nunca chorou, mas seus olhos faziam algo que ninguém conseguia explicar. E então as curas milagrosas começaram a acontecer. Mas antes de você descobrir o que esse bebê extraordinário realmente era e como ele mudou para sempre aquela plantação, me diz, de que cidade você está assistindo agora? Escreve aqui nos comentários e se inscreve no canal apertando o botão vermelho, porque essa história vai te deixar sem palavras. Vamos lá! A manhã de junho de 1858 amanheceu sufocante na plantação Riverside, no interior da Louisiana. Sarah, uma escrava de 24 anos grávida de 8 meses, estava ajoelhada no pátio de terra batida sob o sol escaldante, com as mãos amarradas a um poste de madeira. Seu corpo tremia de exaustão e medo enquanto o capataz Morrison, um homem brutal de olhos frios como pedra, segurava o chicote de couro trançado. O crime de Sarah havia sido terrível aos olhos da senhora Ellen Thornton. Ela havia sido pega ensinando secretamente outras 3 escravas a reconhecer algumas letras do alfabeto, usando um pedaço de carvão e tábuas velhas escondidas no celeiro. Ensinar escravos a ler era estritamente proibido pelas leis do Estado, considerado um ato de rebelião perigoso que merecia punição exemplar para desencorajar outros. A senhora Thornton, uma mulher de meia-idade com rosto angular e expressão permanentemente amarga, havia ordenado pessoalmente 20 chibatadas, apesar da gravidez avançada de Sarah. Você precisa aprender seu lugar, menina insolente, disse a senhora Thornton com voz gelada. Escravos não precisam de educação. Vocês precisam de obediência e trabalho duro. Sarah manteve a cabeça baixa, protegendo instintivamente seu ventre com as mãos amarradas o máximo que podia. Seu bebê se mexia vigorosamente dentro dela, como se sentisse o perigo iminente. As outras escravas foram forçadas a assistir, formando um semicírculo silencioso de testemunhas aterrorizadas. Mamãe Ruth, a parteira anciana da plantação, estava entre elas com lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto enrugado, rezando baixinho para que Sarah e o bebê sobrevivessem ao que estava prestes a acontecer. O primeiro golpe do chicote cortou o ar com um assobio terrível antes de encontrar as costas desprotegidas de Sarah. Ela mordeu os lábios com força para não gritar, determinada a não dar à senhora Thornton a satisfação de ouvi-la sofrer. O segundo golpe foi ainda mais violento, abrindo a pele e fazendo o sangue começar a escorrer por suas costas nuas. Ao terceiro golpe, Sarah não conseguiu mais conter um grito de dor aguda que ecoou pela plantação silenciosa, assustando os pássaros nas árvores próximas. Seu corpo inteiro se contraiu involuntariamente, e ela sentiu uma dor aguda e diferente no abdômen. Não era apenas a dor dos golpes, era algo mais profundo, algo aterrorizante. O bebê dentro dela começou a se mexer freneticamente, chutando e se contorcendo como se também estivesse tentando escapar da violência. Ao quinto golpe, Sarah sentiu algo quente e molhado escorrer por suas pernas. Mamãe Ruth viu imediatamente e gritou com voz desesperada: "Ela está perdendo o líquido. O bebê está vindo. Pelo amor de Deus, parem." Mas o capataz Morrison, com o rosto vermelho de esforço e suor escorrendo por sua testa, não parou. Ele continuou aplicando os golpes metodicamente, contando cada um em voz alta com satisfação cruel. A senhora Thornton assistia de longe, sob a sombra de uma árvore de magnólia, com um leque de seda se movendo languidamente diante de seu rosto impassível. Ao 10º golpe, Sarah perdeu a consciência, seu corpo desabando contra o poste de madeira enquanto o sangue manchava a terra seca sob seus joelhos. O bebê dentro dela continuava se mexendo vigorosamente, lutando por sobrevivência com uma força vital que desafiava a morte que cercava sua mãe. Mamãe Ruth finalmente conseguiu permissão para cortar as cordas que prendiam Sarah ao poste, e junto com outras 2 escravas fortes, carregaram cuidadosamente o corpo inconsciente da jovem mãe até a cabana de madeira tosca que servia como enfermaria improvisada da plantação. Sarah estava pálida como cera, seu pulso fraco e irregular, respirando com dificuldade através de lábios rachados. As contrações haviam começado violentamente,
forçadas prematuramente pelo trauma físico brutal que seu corpo havia sofrido. Mamãe Ruth, com mais de 50 anos de experiência trazendo bebês ao mundo em condições impossíveis, examinou Sarah com mãos experientes mas preocupadas. A situação era desesperadora. A jovem havia perdido muito sangue, estava entrando e saindo da consciência, e o bebê estava em posição difícil, tentando nascer semanas antes do tempo previsto. Precisamos de água quente, toalhas limpas, e todas as ervas medicinais que tenho guardadas, ordenou mamãe Ruth às outras mulheres com voz firme que escondia seu próprio terror. E alguém precisa rezar como nunca rezou antes, porque vamos precisar de um milagre divino para salvar ambos. Sarah começou a delirar com febre alta, murmurando incoerências, chamando por sua própria mãe que havia morrido anos atrás vendida para outra plantação. As contrações vinham em ondas cada vez mais fortes e próximas, fazendo seu corpo arquear involuntariamente apesar da inconsciência. Mamãe Ruth trabalhou durante horas que pareceram dias intermináveis, usando todo o seu conhecimento acumulado de décadas, todas as técnicas secretas passadas de parteira para parteira através das gerações. A cabana pequena estava sufocante com o calor do verão e o cheiro forte de sangue, suor e medo. Quando o sol começou a se pôr pintando o céu de laranja e vermelho sangue, algo extraordinário aconteceu. Sarah, que havia estado inconsciente e delirante por horas, de repente abriu os olhos completamente. Mas não eram seus olhos normalmente suaves e assustados. Havia algo diferente neles, uma intensidade sobrenatural, uma lucidez feroz que fez mamãe Ruth recuar instintivamente. Sarah sentou-se abruptamente na cama de palha, contrariando todas as leis da medicina e da física dado seu estado crítico e a quantidade de sangue que havia perdido. O bebê precisa nascer agora, disse Sarah com voz que não parecia completamente sua, mais profunda e ressoante do que o normal. Está na hora. E então, diante dos olhos atonitos de mamãe Ruth e das outras 3 mulheres presentes na cabana, Sarah começou a dar à luz com uma força e determinação que parecia vir de outro mundo. As contrações que antes a faziam gritar de agonia agora eram suportadas em silêncio total, com apenas sua respiração controlada e profunda enchendo a cabana. Mamãe Ruth, apesar de todos seus anos de experiência, nunca havia visto nada remotamente parecido com aquilo. Era como se Sarah estivesse sendo guiada por alguma força invisível, alguma presença poderosa que havia tomado controle de seu corpo quebrado e estava determinada a trazer aquele bebê ao mundo vivo e são. O trabalho de parto, que deveria levar horas considerando as complicações severas, durou apenas mais 30 minutos intensos. E quando o bebê finalmente emergiu nas mãos trêmulas de mamãe Ruth, o que aconteceu a seguir deixaria todos na plantação completamente chocados e mudaria para sempre suas compreensões do possível e do impossível. O bebê nasceu em silêncio absoluto. Não houve o choro característico que todos esperavam ansiosamente ouvir, aquele primeiro grito que anuncia vida nova e pulmões funcionando. Mamãe Ruth sentiu seu coração afundar. Um bebê que não chora ao nascer geralmente significa que não está respirando, que algo está terrivelmente errado. Ela virou rapidamente o pequeno corpo de cabeça para baixo, deu palmadas suaves mas firmes nas costas minúsculas, tentando estimular aquela primeira respiração crucial. Nada. O bebê permanecia em silêncio, mas seus olhos, grandes, escuros e incrivelmente alertas, estavam bem abertos, olhando diretamente para mamãe Ruth com uma intensidade que fez a velha parteira tremer. Ele não está respirando, gritou uma das mulheres com pânico. Mas então mamãe Ruth notou algo extraordinário. O peito do bebê subia e descia regular e calmamente. O bebê estava respirando perfeitamente, apenas não estava chorando. E mais impressionante ainda, apesar de ter nascido prematuramente após um trauma violento que deveria tê-lo deixado fraco ou doente, o menino, sim, era um menino, parecia perfeitamente saudável, com cor rosada normal na pele, membros bem formados, e aqueles olhos extraordinariamente alertas que pareciam ver e compreender muito mais do que qualquer recém-nascido deveria. Sarah, ainda com aquela estranha lucidez sobrenatural, estendeu os braços fracos. Me dê meu filho, disse com voz firme. Mamãe Ruth colocou cuidadosamente o bebê silencioso nos braços de sua mãe. No momento em que o menino tocou o peito de Sarah, algo ainda mais estranho aconteceu. As feridas horríveis nas costas de Sarah,
que haviam estado sangrando copiosamente, começaram visivelmente a parar de sangrar. A cor começou a retornar ao rosto pálido de Sara. Sua respiração, que havia sido fraca e irregular, tornou-se forte e constante. Era como se o simples contato com seu filho estivesse curando seu corpo destroçado de maneiras que desafiavam toda a lógica médica e compreensão humana. Durante os 3 dias seguintes àquele nascimento extraordinário e impossível, o fenômeno sobrenatural continuou manifestando-se e intensificando-se progressivamente de maneiras cada vez mais inexplicáveis e perturbadoras, deixando absolutamente todos na plantação Riverside, escravos e senhores igualmente, completamente perplexos, assustados e forçados a questionar tudo o que pensavam saber sobre as leis naturais que governam o mundo físico e espiritual. O bebê, que Sara havia nomeado Samuel seguindo uma antiga tradição bíblica que mamãe Ruth lhe havia contado em segredo anos atrás, nunca chorou uma única vez sequer desde o momento de seu nascimento silencioso. Não quando tinha fome e precisava ser alimentado no meio da noite, não quando precisava ser trocado e estava desconfortável com fraldas sujas, não quando experimentava qualquer um dos inúmeros desconfortos normais, dores de crescimento ou cólicas que fazem absolutamente todos os recém-nascidos chorarem incessantemente durante seus primeiros meses de vida, mantendo suas mães acordadas noite após noite. Mas Samuel não era silencioso porque estava doente, fraco ou incapaz de produzir sons vocais. Muito pelo contrário, ele era visivelmente robusto, saudável, forte e extraordinariamente alerta de maneiras que desafiavam completamente todas as expectativas normais para um bebê prematuro que havia nascido sob circunstâncias tão traumáticas e violentas. Seus olhos escuros e profundos como poços sem fundo seguiam constantemente pessoas e objetos ao redor da cabana simples com uma atenção focada e intensa que era simplesmente impossível para um bebê de poucos dias de vida. Bebês normais nessa idade mal conseguem focar seus olhos, certamente não rastreiam movimentos com precisão cirúrgica nem demonstram o que parecia ser reconhecimento inteligente de indivíduos específicos. E mais perturbador ainda, mais inquietante e sobrenatural do que qualquer outra característica estranha. Sempre que alguém se aproximava da cabana onde Sara e Samuel residiam com intenções hostis, pensamentos negativos, ou energia cruel emanando de suas almas, Samuel instantaneamente virava sua pequena cabeça na direção exata dessa pessoa, mesmo quando ela estava completamente fora de seu campo de visão normal ou ainda do lado de fora da cabana onde seria fisicamente impossível para ele saber de sua presença, e os olhava direta e penetrantemente nos olhos com uma intensidade que parecia perfurar através de todas as máscaras sociais, todas as mentiras confortáveis, diretamente até o núcleo mais profundo de seu ser moral e espiritual. E quando Samuel fixava aquele olhar impossível em alguém, algo profundamente perturbador acontecia invariavelmente. O capataz Morrison foi a primeira vítima significativa desse fenômeno aterrorizante. Ele veio marchar até a cabana no segundo dia após o nascimento, ainda carregando seu chicote de couro manchado de sangue pendurado casualmente em seu cinto largo, determinado a verificar pessoalmente se Sara estava suficientemente recuperada para retornar ao trabalho brutal nos campos de algodão onde cada minuto de tempo perdido representava dinheiro perdido para o Sr. Thornton. Morrison era um homem que nunca havia demonstrado medo visível de absolutamente nada nem ninguém durante seus 20 anos brutais como capataz profissional. Ele havia quebrado escravos rebeldes, havia assistido homens morrerem sob seu chicote sem piscar, havia separado famílias chorando sem demonstrar a menor emoção, havia feito coisas terríveis demais para serem faladas em voz alta, tudo com a mesma eficiência fria e desapaixonada que alguém usaria para abater gado. Mas quando Morrison entrou na cabana estreita de teto baixo com suas botas pesadas fazendo o chão de madeira render ameaçadoramente, cheio de sua autoridade costumeira e expectativa de submissão instantânea, e seus olhos encontraram pela primeira vez o bebê silencioso deitado pacificamente no berço improvisado que mamãe Ruth havia construído de caixotes velhos. Algo completamente inesperado aconteceu que quebraria permanentemente este homem brutal. Samuel, que havia estado aparentemente dormindo tranquilamente momentos antes, abriu imediatamente seus olhos escuros no instante exato em que Morrison cruzou o limiar da porta. O bebê virou sua cabeça pequena com um movimento fluido e deliberado que parecia muito mais controlado e intencional do que qualquer movimento de um recém-nascido deveria ser, e olhou diretamente, sem pestanejar, nos olhos do capataz.
Morrison parou abruptamente no meio de seu segundo passo, como se tivesse caminhado direto contra uma parede invisível de força sólida. Seu rosto, normalmente vermelho e corado do sol constante e do uísque barato, subitamente ficou pálido como cera de vela, toda a cor drenando instantaneamente. Suor frio começou a brotar de sua testa e têmporas, escorrendo em riachos por seu rosto congelado apesar de não estar particularmente quente na cabana sombreada. Suas mãos começaram a tremer visivelmente, primeiro levemente e depois cada vez mais violentamente, até que ele teve que agarrar o marco da porta para evitar cair de joelhos. Seus lábios se moviam silenciosamente, formando palavras sem som, como se ele estivesse tentando desesperadamente falar mas sua voz tivesse sido roubada por alguma força invisível. As testemunhas presentes, Sara sentada calmamente em sua cadeira, mamãe Ruth preparando ervas medicinais no canto, e duas outras escravas que haviam vindo ajudar com tarefas, observaram chocadas enquanto Morrison, este homem que dominava através do terror físico puro, literalmente cambaleou para trás saindo da cabana, movendo-se desajeitadamente como um bêbado, suas botas tropeçando nos próprios pés. Elas o ouviram vomitar violentamente do lado de fora, o som de alguém expelindo não apenas conteúdo estomacal mas algo mais profundo, algo da própria alma. Quando Morrison finalmente se recompôs o suficiente para falar, ele foi visto correndo em direção à casa grande, murmurando incoerências aterrorizadas sobre olhos que veem tudo, olhos do próprio juízo divino e criança que carrega visões do inferno para homens malvados. Morrison, um homem que havia passado 2 décadas infligindo sofrimento sem remorso, recusou-se terminantemente a se aproximar da cabana de Sara novamente. Mais que isso, testemunhas relataram vê-lo acordando gritando de pesadelos todas as noites após aquele encontro, sonhos onde ele revivia cada ato cruel que havia cometido, mas desta vez experimentando pessoalmente cada gota de dor que havia causado, sentindo na própria carne cada golpe de chicote que havia aplicado, vendo os rostos de todos aqueles que havia torturado olhando de volta para ele com aqueles mesmos olhos impossíveis do bebê Samuel. Dentro de 2 semanas, Morrison pediu transferência para outra plantação a 100 milhas de distância, disposto a aceitar salário menor apenas para escapar daquela criança e daqueles olhos que ele jurava poder ver sua alma apodrecida. A senhora Ellen Thornton, sempre cética e desdenhosa sobre o que ela costumava chamar de superstições tolas de escravos ignorantes e primitivos, decidiu pessoalmente investigar e desmascarar esses rumores absurdos que estavam começando a circular não apenas entre os escravos mas também, para sua irritação crescente, entre alguns dos trabalhadores brancos e até mesmo entre algumas das famílias vizinhas de plantadores que vinham fazer perguntas curiosas. Ela entrou na cabana numa tarde quente, vestida em seu melhor vestido de seda verde escuro com seu costumeiro leque de marfim importado, toda sua postura corporal emanando a arrogância característica de alguém que nunca havia sido desafiada ou questionada em sua autoridade absoluta sobre cada aspecto da vida na plantação. Vou ver este bebê supostamente especial que está causando tanto alvoroço ridículo, ela anunciou com voz cortante e desdenhosa enquanto marchava até o berço onde Samuel descansava tranquilamente. Ela se inclinou sobre o berço improvisado, pronta para declarar que não via nada além de um bebê comum e terminar com esta tolice toda de uma vez. Mas quando ela olhou para baixo e seus olhos encontraram os de Samuel, o que aconteceu a seguir faria esta mulher orgulhosa e cruel questionar tudo em que ela acreditava sobre a natureza da realidade e do julgamento divino. O que começou como rumores sussurrados nervosamente nas cabanas escuras e apertadas dos escravos durante as poucas horas de descanso que lhes eram permitidas após dias inteiros de trabalho brutal e desumano, logo se transformou e evoluiu em algo que simplesmente não podia mais ser ignorado, negado, racionalizado ou explicado por ninguém na plantação Riverside, nem pelos escravos que viviam diariamente com o fenômeno extraordinário, nem pelos senhores brancos que tentavam desesperadamente encontrar explicações naturais que preservassem sua visão de mundo cuidadosamente construída. Pessoas de toda a plantação começaram a notar e reportar com crescente frequência e consistência que sempre que alguém que estava doente, ferido, sofrendo ou em dor de qualquer tipo chegava perto do bebê Samuel, mesmo que fosse por acidente ou sem intenção específica de buscar cura, algo absolutamente extraordinário e inexplicável pela ciência médica conhecida acontecia com regularidade e estatisticamente impossível de ser mera coincidência.
Josia foi um dos primeiros casos documentados que não podia ser facilmente descartado ou explicado, porque muitas testemunhas confiáveis viram tanto seu estado antes quanto depois. Josia era um escravo idoso de 62 anos que tinha trabalhado fielmente na plantação Riverside desde que era um menino pequeno de apenas 7 anos, quando foi cruelmente separado de sua mãe e vendido sozinho para o avô do atual Sr. Thornton. 3 semanas antes do nascimento de Samuel, Josia havia sofrido uma queda absolutamente terrível de uma escada de 3 metros de altura enquanto consertava o telhado do celeiro principal, caindo de costas e aterrissando com um impacto horrível que fez todos os que testemunharam estremecerem e cobrirem os ouvidos para bloquear o som do osso quebrando audível mesmo à distância. Sua perna direita havia sido gravemente ferida no acidente. O osso da coxa havia fraturado em múltiplos lugares, criando um ângulo anormal visível mesmo através da calça. E apesar dos melhores esforços de mamãe Ruth usando todas as técnicas de cura tradicional que ela conhecia, aplicando talas de madeira amarradas firmemente com panos, preparando cataplasmas de ervas especiais para reduzir inchaço e promover cura óssea, e orando fervorosamente sobre ele todas as noites, a perna simplesmente não estava curando adequadamente. O médico branco que ocasionalmente visitava a plantação para tratar ferimentos sérios que ameaçavam a propriedade valiosa dos Thornton havia examinado Josia brevemente e declarado com indiferença profissional que a perna nunca se curaria corretamente, que Josia mancaria severamente pelo resto de sua vida, e que provavelmente deveria ser transferido para trabalho menos fisicamente exigente porque nunca mais seria capaz de realizar trabalho pesado nos campos. Durante essas 3 semanas de dor constante e incapacitante, Josia havia mancado por toda a plantação apoiado pesadamente em uma bengala tosca que ele próprio havia esculpido de um galho grosso, cada passo enviando ondas de dor aguda subindo por sua perna e coluna. Ele tomava as misturas de ervas para a dor que mamãe Ruth preparava, mas elas apenas diminuíam levemente o sofrimento sem nunca eliminá-lo completamente. A dor o mantinha acordado durante a maioria das noites, e todos podiam ver pelas sombras escuras sob seus olhos e pela maneira como ele havia envelhecido visivelmente em apenas algumas semanas que ele estava sofrendo terrivelmente e perdendo esperança de alguma vez se recuperar completamente. Numa tarde quente de julho, aproximadamente 5 dias após o nascimento miraculoso de Samuel, Josia veio visitar Sara levando um pequeno presente tocante que demonstrava a generosidade extraordinária comum entre pessoas que tinham quase nada. Ele havia guardado e economizado parte de suas próprias rações de comida já miseravelmente inadequadas durante vários dias, juntando pedacinhos de pão e carne seca até ter o suficiente para fazer um pequeno pacote decente. Ele queria dar isso a Sara para ajudá-la a recuperar suas forças após o trauma horrível do parto e das chicotadas brutais, um gesto de solidariedade e cuidado entre pessoas escravizadas que precisavam depender umas das outras para sobreviver em um mundo que não lhes mostrava nenhuma compaixão. Sara, profundamente tocada por esta generosidade sacrificial de um homem que ele próprio estava sofrendo e necessitando, insistiu que Josia sentasse e descansasse por alguns minutos, que tomasse água fresca do jarro que ela mantinha na sombra, que conversasse com ela porque ela apreciava muito a companhia durante os longos dias recuperando-se. Enquanto eles conversavam tranquilamente sobre pequenas coisas, o clima, as colheitas, memórias de tempos passados, Sara pediu se Josia poderia segurar o bebê Samuel por alguns minutos enquanto ela rapidamente usava o banheiro externo atrás da cabana. Josia, honrado por ser confiado com o bebê precioso e extraordinário sobre quem todos estavam falando em tons reverentes, aceitou com prazer. Ele pegou Samuel cuidadosamente em seus braços calejados e marcados por décadas de trabalho forçado, braços que haviam colhido algodão sob sol escaldante por 55 anos, e segurou o bebê silencioso contra seu peito enquanto se acomodava na cadeira de madeira, instintivamente posicionando Samuel de modo que as mãos minúsculas do bebê descansassem casualmente contra sua perna direita ferida através do tecido grosso e rasgado de sua calça velha. Samuel, como sempre perfeitamente quieto e alerta, olhou para cima para o rosto enrugado de Josia com aqueles olhos escuros profundos que pareciam conter sabedoria antiga muito além de dias de vida. Então algo absolutamente inacreditável começou a acontecer, tão gradualmente no início que Josia pensou estar imaginando, mas tornando-se progressivamente mais óbvio e inegável a cada segundo que passava. Josia sentiu um calor muito estranho, diferente de qualquer sensação que ele já havia experimentado em sua longa vida,
começando a se espalhar através de sua perna direita ferida, irradiando precisamente do ponto exato onde as pequenas mãos de Samuel tocavam casualmente sua perna. Não era o calor normal de temperatura elevada ou febre, era algo completamente diferente, algo que ele mais tarde tentaria descrever para outros mas nunca encontraria palavras adequadas. Era como se energia pura estivesse fluindo das mãos do bebê diretamente para dentro dos tecidos danificados, músculos machucados e ossos quebrados de sua perna, estimulando e acelerando processos naturais de cura que haviam estagnado e falhado durante semanas. O calor intensificou-se progressivamente, pulsando em ondas rítmicas que correspondiam estranhamente aos batimentos cardíacos do próprio Josia, penetrando profundamente através de pele, músculo e até o próprio osso fraturado em seu núcleo. Com o calor veio algo ainda mais extraordinário. A dor constante e lancinante que havia sido sua companheira cruel e incessante por 3 semanas inteiras, a dor que o mantinha acordado gemendo todas as noites, a dor que fazia cada movimento uma agonia, começou a diminuir notavelmente. Primeiro apenas ligeiramente, depois mais e mais, até que para seu absoluto choque e descrença, a dor desapareceu completamente, evaporando como orvalho sob sol matinal, deixando apenas uma sensação de calor agradável e formigamento estranho mas não desconfortável. Josias sentou-se completamente imóvel naquela cadeira velha e rangente, mal ousando respirar, segurando o bebê Samuel com reverência crescente, sentindo literalmente seu corpo sendo curado de dentro para fora por forças que ele não podia compreender mas que ele reconhecia como divinas. Lágrimas começaram a formar-se em seus olhos cansados e esbranquiçados pela idade enquanto ele compreendia que estava testemunhando e experimentando pessoalmente um milagre genuíno, um toque direto do poder de Deus manifestado através deste bebê impossível e extraordinário. Quando Sara retornou após talvez 15 ou 20 minutos, ela encontrou Josia ainda sentado exatamente onde ela o havia deixado. Mas havia algo fundamentalmente diferente sobre ele que ela notou imediatamente mesmo antes dele falar uma palavra. Sua postura havia mudado, ele estava sentado mais ereto, mais relaxado, sem aquela tensão constante de dor que havia marcado cada movimento seu por semanas. Seu rosto, que havia estado contraído em linhas permanentes de sofrimento, estava agora suave e até mesmo mostrando um pequeno sorriso de espanto maravilhado. Sara, ele sussurrou com voz cheia de emoção esmagadora. Algo aconteceu. Algo. Eu não sei como descrever. A dor desapareceu completamente. Completamente. Pela primeira vez em 3 semanas, não sinto nenhuma dor. A senhora Ellen Thornton estava absolutamente aterrorizada até o âmago de seu ser, até as profundezas mais escuras de sua alma cuidadosamente protegida e endurecida por décadas de privilégio não questionado e crueldade casual. Embora ela tentasse desesperadamente esconder e suprimir seu medo crescente e paralisante atrás de sua máscara habitual e bem praticada de superioridade fria, desdém aristocrático e controle absoluto sobre cada aspecto da vida em sua plantação. Ela havia visto com seus próprios olhos físicos coisas profundamente perturbadoras que sua mente racional educada. Ela havia sido enviada para uma escola cara para moças em Charleston. Havia lido filosofia e literatura. Considerava-se uma mulher moderna e esclarecida. Simplesmente não conseguia explicar, categorizar, racionalizar ou encaixar confortavelmente em sua visão de mundo materialista e ordenada. Quando ela havia olhado pela primeira vez nos olhos daquele bebê impossível e inexplicável, inclinando-se sobre o berço tosco com sua confiança habitual e expectativa de encontrar apenas uma criança comum em torno da qual superstições tolas haviam crescido por causa da ignorância dos escravos, algo absolutamente aterrorizante havia acontecido que ela ainda não conseguia processar completamente ou aceitar como real mesmo dias depois. Por uma fração de segundo que pareceu simultaneamente durar uma eternidade congelada no tempo e passar num piscar de olhos instantâneo, ela havia visto, ou pelo menos sua mente insistia que havia visto, embora sua razão rejeitasse como impossível, não simplesmente um bebê recém-nascido indefeso olhando inocentemente de volta para ela com curiosidade infantil normal, mas algo infinitamente mais antigo, mais poderoso, mais conhecedor e mais terrível olhando diretamente através daqueles olhos. Escuros profundos como poços sem fundo. E naquele momento congelado e aterrorizante de contato visual que parecia perfurar direto através de todas as camadas cuidadosas de auto-engano, racionalização social e negação psicológica que ela havia construído ao longo de sua vida inteira,
todos seus pecados cuidadosamente ignorados, todas suas crueldades casualmente esquecidas, todos os escravos que ela havia mandado chicotear por ofensas triviais ou simplesmente porque estava de mau humor naquele dia, todas as famílias que ela havia separado brutalmente vendendo crianças longe de mães chorando apenas porque precisava de dinheiro extra para um vestido novo ou para redecor a sala de jantar. Todas as vezes que havia ordenado rações reduzidas como punição coletiva sabendo que isso significava que pessoas passariam fome. Cada momento de indiferença cruel em face de sofrimento humano óbvio. Cada vez que havia visto lágrimas e simplesmente virado as costas sem sentir nada. Tudo isso passou diante de seus olhos internos como um julgamento silencioso mas devastador apresentado por alguma força que conhecia absolutamente cada detalhe de sua alma e a achava terrivelmente deficiente em qualquer qualidade redentora. Ela havia visto a si mesma como realmente era, despojada de todas as justificativas confortáveis que normalmente usava para dormir tranquilamente à noite, que escravos eram naturalmente inferiores e precisavam de supervisão firme, que ela na verdade era uma dona bondosa comparada a alguns outros plantadores que conhecia, que tudo isso era simplesmente a ordem natural das coisas estabelecida por Deus e sociedade. Todas essas mentiras confortáveis foram queimadas instantaneamente sob aquele olhar impossível, deixando apenas a verdade nua e horrível. Ela era uma pessoa cruel que havia causado sofrimento imenso a centenas de seres humanos durante décadas, e ela havia feito isso não por necessidade mas simplesmente porque podia, porque tinha poder absoluto e nenhuma consequência. A senhora Thornton havia saído cambaleando daquela cabana como se estivesse bêbada ou doente. Seu rosto normalmente composto e controlado estava pálido e suado. Suas mãos elegantes e bem cuidadas tremiam visivelmente fazendo suas joias caras tilintarem. Ela mal conseguiu chegar atrás da casa grande, fora da vista de qualquer escravo ou membro da família, antes de cair de joelhos no jardim de rosas que tanto se orgulhava e vomitar violenta e repetidamente, não apenas o conteúdo de seu estômago mas parecia estar tentando expelir algo muito mais profundo, algo da própria alma contaminada. Ela vomitou até que não restava nada, e então continuou com espasmos secos e dolorosos, chorando e tremendo incontrolavelmente, experimentando algo que ela não havia sentido desde a infância distante. Medo puro e absoluto não de consequências físicas mas de julgamento moral, de estar errada não apenas em ações mas em toda sua existência fundamental. Desde aquele dia aterrorizante, a senhora Thornton havia sido atormentada por pesadelos vividos todas as noites sem exceção. Pesadelos onde ela era a escrava sendo chicoteada enquanto seus próprios olhos a observavam friamente, onde suas próprias crianças eram arrancadas de seus braços enquanto ela gritava em agonia emocional e ninguém se importava. Onde ela trabalhava sob sol escaldante até desmaiar enquanto pessoas bem vestidas a observavam com indiferença. Ela acordava gritando regularmente, assustando seu marido e os servos, mas não conseguia explicar o que a aterrorizava tanto porque ela mesma mal compreendia. Ela parou de comer adequadamente, perdeu peso visivelmente, desenvolveu bolsas escuras sob seus olhos, e começou a evitar qualquer contato visual direto com qualquer escravo porque temia ver aqueles mesmos olhos julgadores do bebê olhando de volta para ela através de cada rosto. Seu marido, o Sr. Thomas Thornton, um homem grande e corpulento de 50 anos com barba grisalha espessa e mãos do tamanho de presuntos que ele usava liberalmente para impor sua vontade através de violência casual quando palavras falhavam. Inicialmente reagiu a todos os rumores crescentes sobre o bebê extraordinário de Sarah com ridículo alto e desdém condescendente característico de alguém que se considerava muito prático, muito baseado na realidade terrena, muito masculino e racional. Para ser influenciado por superstições tolas que ele associava com escravos ignorantes e primitivos e mulheres emocionalmente fracas. É apenas um bebê normal, ele declarou categoricamente durante o jantar familiar, batendo sua mão pesada na mesa de mogno polido para ênfase, fazendo a porcelana fina tinir. Todo esse alvoroço é apenas superstição combinada com coincidência e autossugestão. Vocês todos precisam parar de alimentar essas tolices ou os escravos ficarão ainda mais preguiçosos e incontroláveis pensando que tem algum tipo de proteção mágica. Mas conforme os dias passavam e a evidência continuava se acumulando de maneiras cada vez mais difíceis de ignorar ou racionalizar, mesmo Thomas Thornton, com toda sua confiança férrea em sua própria razão superior e sua rejeição agressiva de qualquer coisa que cheirasse a misticismo ou emoção,
começou lenta e relutantemente a reconsiderar sua posição inicial de ceticismo total. Josia, que Thomas conhecia pessoalmente há décadas e cujo ferimento terrível ele havia visto com seus próprios olhos, estava de fato caminhando completamente normal sem nenhum sinal de mancar após uma única visita breve à cabana de Sarah. Algo que o próprio médico branco que Thomas havia pago para examinar Josia havia declarado categoricamente impossível. Mary, a jovem escrava que havia estado severamente doente com febre que não quebrava por mais de uma semana, estava subitamente completamente saudável e trabalhando normalmente após passar tempo perto do bebê. Múltiplas outras pessoas estavam reportando curas similares de doenças e ferimentos variados. E mais perturbador para Thomas do que todos os rumores de segunda mão era o estado visivelmente deteriorado de sua própria esposa Ellen, uma mulher que ele havia conhecido por 25 anos e que sempre havia sido forte, controlada, confiante e implacável em seu gerenciamento da casa e dos escravos domésticos. Agora ela estava visivelmente assustada, tendo pesadelos constantemente, recusando-se terminantemente a se aproximar novamente da cabana de Sarah não importa o quanto ele insistisse ou até mesmo ordenasse, e murmurando coisas estranhas sobre julgamento, pecado e olhos que veem através de tudo. Isso não era simples superstição de mulher, era algo que havia fundamentalmente abalado e quebrado sua esposa de maneiras que ele não conseguia compreender mas também não podia negar. O reverendo Blackwell entrou na cabana de Sarah com toda a autoridade de sua posição religiosa e social, preparado para desmascarar o que ele assumia ser uma combinação de truques, superstição e histeria coletiva. Ele havia visto muitas vezes como escravos ignorantes podiam ser levados a acreditar em todo tipo de bobagens por falta de educação adequada. Sarah estava sentada numa cadeira simples de madeira, amamentando Samuel tranquilamente, com mamãe Ruth de pé protetoramente ao lado dela. O reverendo se aproximou com passos firmes, sua Bíblia aberta em Salmos, pronto para recitar versículos que expulsariam qualquer presença demoníaca. Mas quando ele olhou para o bebê pela primeira vez, as palavras morreram em sua garganta. Samuel parou de mamar e virou sua cabeça pequena na direção do reverendo, seus olhos escuros encontrando os olhos azuis do pregador com uma intensidade que fez o homem robusto recuar involuntariamente um passo. E então aconteceu o que o reverendo Blackwell mais tarde descreveria como a experiência mais profunda e transformadora de toda sua vida. Ele viu. Não com seus olhos físicos, mas com algo mais profundo, mais verdadeiro. Ele viu cada momento de hipocrisia em sua própria vida, cada vez que havia pregado amor enquanto mantinha ódio em seu coração, cada vez que havia citado a Bíblia para justificar a escravidão enquanto sabia no fundo de sua alma que estava errado. Ele viu os rostos de todos os escravos que ele havia ignorado, minimizado, tratado como menos que humanos. Ele viu a verdade nua e crua que havia passado toda sua vida adulta evitando, que a escravidão era um pecado monstruoso contra Deus e a humanidade, e que ele havia sido cúmplice ativo dessa monstruosidade através de seu silêncio e suas racionalizações teológicas convenientes. O reverendo Blackwell caiu de joelhos ali mesmo na cabana de chão de terra batida, lágrimas escorrendo por seu rosto barbudo, soluçando como uma criança. Perdoe-me, ele sussurrou repetidamente, não estava claro se ele estava falando com Deus, com Sarah, com todos os escravos que ele havia falhado, ou com o bebê extraordinário que o olhava com aqueles olhos impossíveis. Ele permaneceu ajoelhado ali por quase uma hora, rezando, chorando, experimentando o que ele mais tarde descreveria como um colapso completo e subsequente reconstrução de toda sua teologia e visão de mundo. Quando o reverendo Blackwell finalmente se levantou daquela cabana humilde, ele era um homem fundamentalmente transformado. Ele voltou para sua igreja naquele mesmo domingo e pregou um sermão que chocou completamente sua congregação branca e confortável. Ele declarou publicamente que a escravidão era um pecado abominável aos olhos de Deus, que nenhuma interpretação honesta das Escrituras poderia justificá-la, e que todos que participavam dela, incluindo ele mesmo, precisavam de arrependimento urgente. Metade de sua congregação saiu furiosa da igreja. Ele perdeu sua posição alguns meses depois. Mas ele não parou. Ele se tornou um abolicionista ativo, arriscando sua reputação, sua segurança e eventualmente sua vida pela causa da liberdade. Quanto a Sarah e Samuel, as coisas mudaram na plantação Riverside de maneiras sutis mas significativas. A senhora Thornton, assombrada por suas próprias visões,
Nunca mais ordenou castigos físicos cruéis. O capataz Morrison pediu transferência para outra plantação, incapaz de suportar a presença do bebê que ele secretamente acreditava poder ver sua alma corrupta. Outros escravos, inspirados pelo milagre que haviam testemunhado, começaram a encontrar força e esperança onde antes havia apenas desespero. Alguns até começaram a planejar fugas ousadas para o norte, sentindo pela primeira vez que talvez o impossível pudesse se tornar possível. Samuel cresceu para ser uma criança extraordinária e eventualmente um homem que usaria seus dons misteriosos para curar e inspirar muitos. Mas a verdade profunda que aquele bebê silencioso trouxe ao mundo naquele dia traumático de junho permaneceu. Que às vezes, nos momentos mais escuros de sofrimento injusto, algo transcendente pode emergir que força até os corações mais endurecidos a confrontarem a verdade sobre si mesmos e sobre o mundo que construíram. O milagre do bebê que não chorou mas que mostrou a todos a verdade que eles não queriam ver tornou-se uma lenda sussurrada nas plantações por gerações, um lembrete de que a justiça divina pode manifestar-se das formas mais inesperadas e que nenhum sistema de opressão, não importa quão poderoso, pode apagar completamente a centelha divina em cada ser humano, não importa quão oprimido.